sentar aqui um bocadinho melhor. E agora, como podem ver, é evidente que vamos falar de todo o terreno. Mais uma vez está comigo aquele que acaba por ser também um dos pilotos da nova geração do todo o terreno nacional, a provar que o todo o terreno tem futuro. E é o João Ferreira que aceitou o meu convite depois de poucos dias terem passado da sua presença, aqui no caso concreto, em África, esteve em Marrocos, a disputar uma prova bem importante, uma prova interessante e uma prova com muitas dificuldades, mas o João está aqui para nos contar tudo. Aceite desde já, João, os meus cumprimentos, desejar que de facto tenha uma boa noite. A minha primeira questão, e depois das boas-vindas, naturalmente, primeiro que tudo, antes de falarmos de Marrocos, é perguntar, porque estamos a uma semana da mítica prova de Porto Alegre, perguntas que eu faço desde já. Vai estar presente? Vai participar na Baja de Porto Alegre 500? Muito boa noite, Gonçalo. Antes de mais, agradecer aqui o convite para o 16 Válvulas, é sempre um prazer. Sim, estaremos presentes na Baja de Porto Alegre, como disse, a mítica Baja de Porto Alegre. Provavelmente é a corrida que eu mais gosto de fazer em Portugal, não só pelos seus troços, mas também pela quantidade de afluência de pilotos internacionais que vêm, nomeadamente este ano, que já saiu a lista de inscritos e a lista é impressionante. Grandes pilotos, grandes máquinas, portanto, ansioso para começar. Muito bem. E já vamos falar sobre isso depois no final, lançando aqui as perspectivas que o próprio João quer ter para esta prova. Então vamos ao tema principal deste nosso objetivo de conversa, falarmos então da presença na prova de Marrocos. A minha primeira questão, e antes de entrarmos em detalhes, era perguntar porquê estar presente nesta Baja de Marrocos. Era uma questão importante para o seu crescimento dentro do terreno? Explique-nos, aqui do seu lado, a motivação porque fazer estes quilómetros e ir até Marrocos, que foi, curiosamente, e deixo aqui também essa nota, que se pode falar sobre isso com o seu pai, a equipa estiveram com 2 carros lá, um deles ardeu, não foi o do João, e portanto já se sabe o que é que aconteceu, mas no caso do João foi concluída, por isso, sem mais demora, João, porquê primeiro? Vamos perceber, porquê ir fazer Marrocos? Porquê de Marrocos? O meu pai vai a Marrocos há 10 anos. Há cerca de 10 anos e sempre falou muito bem, sempre adorou daquilo. E obviamente surgiu esta oportunidade, já com um carro capaz de ir para o deserto, digamos assim. E surgiu-nos a oportunidade e obviamente aceitei. É um desafio completamente diferente do que eu estou habituado em Portugal. Não, em termos de navegação, piso, não tem mesmo nada a ver. E estou muito contente, fiquei cliente, digamos assim. As dunas de facto são impressionantes. No primeiro dia no shakedown andei ali a fazer dunas do 1,2 m e achava que já era pró nas dunas. Quando chegou à primeira etapa foi muito mal. Tem que se aprender e foi duro. Atascámos mais de 10 vezes, levámos mais de 3 horas a fazer o troço com os outros concorrentes, mas sem dúvida foi uma experiência muito rica e comparando o primeiro dia de dunas e o último dia de dunas, acho que a diferença é notória e desde já agradecer ao Jorge que me deu uma ajuda impecável, foi mesmo impressionante. Se não fosse ele, provavelmente ainda estaria lá a cavar, mas sem dúvida que o Jorge foi o elemento-chave para um melhor resultado ou para a minha maior facilidade de aprendizagem nas dunas. E no geral a prova foi muito boa. Obviamente o resultado, acabámos a prova, que acho que era importante, não num lugar num lugar nada de especial, mas acabámos, era esse o objetivo, evoluímos muito e aprendemos que era o principal objetivo. Muito bem. João, e no caso da sua condução, do seu estilo de condução, vamos dizer assim, aprendeu muito com esta prova? Esta prova ajudou a ser um piloto mais completo? Sim, sem dúvida. Estamos habituados a completamente tipos de piso diferentes em corridas muito pequenas. Para ter uma noção, a Baja do Oeste, não sei, há ter tido cerca de 300 km, não sei bem, estou a especular. Eu no primeiro dia fiz 300 km e eram 300 km todos os dias. Porque têm pisos completamente diferentes. Portanto, foram 5 dias de prova, 5 vezes 300 km, dá 1500 km de pisos completamente diferentes, de tudo, desde areia, pedra, pisos muito rápidos, zonas muito lentas em zonas de pedra e de areia. Portanto, sem dúvida que já tinha alguma experiência, já começo a ter alguma experiência em Bajas em Portugal, em Espanha, que são coisas mais parecidas com a nossa corrida, mas como em Marrocos nunca tinha tido nada de género, portanto foi sem dúvida muito importante para a minha aprendizagem. Claro. E no caso, João, a adaptação à temperatura, isto é, chegar uns dias antes, serviu precisamente para isso, tenho a certeza, é para isso que os pilotos também vão. Foi vamos lá dizer, foi um alvo difícil de superar, a questão das temperaturas, ou era algo que dentro do carro a coisa, com a concentração e com aquilo que nós chamamos de adrenalina, a pessoa acaba por esquecer? Sim, sem dúvida que as temperaturas são muito elevadas. No entanto, não sei se acho que tive alguma sorte com o tempo. Estavam 36, 37 graus, que é calor, mas também apanhamos essas temperaturas cá em Portugal. Até na Baixa Aragão, em Espanha, apanhamos temperaturas muito altas, Andaluzia.
Mas sim, a partir do momento custa, enquanto estamos à espera para arrancar, ali o calor, apesar de ter o carro ter ar-condicionado, funciona mal. Mas depois de arrancar não há problema nenhum. Há problema sim quando se tem que parar para desatascar o carro, voltar a entrar e aquilo tudo repetidamente chega a ser muito cansativo. Mas isto é mesmo assim, é também um desafio para nós e para testar as nossas capacidades. Portanto, sim, foi muito duro, mas acho que é assim que tem que ser. Muito bem. Em relação à viatura que utilizou, era o mesmo que faz aqui no Campeonato de Portugal todo o terreno, com algumas modificações, alguns upgrades para uma prova neste caso de deserto, vamos dizer assim, ou o que é que me pode falar em relação à viatura? Sim, a viatura é exatamente a mesma. Obviamente mudámos o setup das suspensões, metemos o carro mais alto para as dunas, um setup diferente. E o que é que levámos mais? Levámos um botija para encher os pneus, porque tínhamos que tirar ar dos pneus e voltar a meter. Tínhamos que levar 5 litros de água, porque é obrigatório levar no reservatório, caso ficamos no deserto, temos água para beber. Algumas rações de combate fornecidas pela organização, pás, pranchas, para desatascar o carro. E foi isso. O resto do carro foi exatamente igual e foi isso. Muito bem. Em relação aqui à presença conjunta, que eu estava a dizer com o seu pai na outra carrinha, foi bom também estar com ele para lhe dar outro tipo de tranquilidade na condução, sabendo que, e como todos nós sabemos, há sempre uma ligação pai-filho. Isso foi importante para si, ou era mais um piloto que estava ali ao lado em que se encontravam e trocavam impressões em português, se calhar, Não, mais por sem isso? dúvida que o meu pai também foi uma peça muito importante. O primeiro dia chegámos ao shakedown, nunca tinha visto uma duna na vida. Demos voltas lá com o Jorge, nada de especial. Não... O Jorge explicava, mas andar ao lado de alguém a fazer é muito mais fácil. O meu pai ajudava muito e dava muitas técnicas. E ao final do dia, obviamente, comentávamos como é que tinha corrido. Olha, aconteceu isto. E o meu pai, pois, acontece isto porque tens que fazer assim, não sei o quê. Mas sim, dava, como é óbvio, damos muito bem, relação pai e filho. Não posso dizer que seja outro concorrente qualquer, como é óbvio. Mas sem dúvida que foi também uma peça fundamental para a minha evolução. Uhum. Em relação a depois à prova em si, dificuldades, surgiram alguns imponderáveis, como acontece sempre, mas o que é que destaca aqui das dificuldades e também dos aspectos positivos da prova em si e da sua participação? É uma prova, para começar, extremamente bem organizada. Então, como estamos em termos de Covid, fomos obrigados a ficar num bivouac, ou seja, tínhamos tendas para todos os pilotos, não saímos dali, a corrida começava e acabava ali, tínhamos ligações, obviamente, mas acabava sempre ali, dormíamos ali e estávamos sempre em contato com os outros pilotos, sempre a falar, ou seja, era já ali de uma família grande, digamos assim. E em termos da prova, pensei que a navegação ia ser mais difícil, confesso, mas tem uma justificação que, visto que Marrocos teve as fronteiras fechadas, não há turismo, ou seja, não há passeios de todo terreno, ou seja, as pistas estão pouquíssimo marcadas, portanto, não há aquele problema de o cap, que é a direção que temos que seguir, os graus, se é o cap 40 ou 42 ou 43, que às vezes há montes de pistas, ali estava só alinhado com uma pista. Mas sim, tirando isso, há muito menos informação do que em Portugal, ou seja, valas, aparecem valas, uma pessoa tem que ir muito mais atenta, que não estão marcadas no roadbook, é mesmo assim, não é mesmo assim. Mas tirando isso, os troços são muito giros, muito, muito giros. É como já disse, tem troços de tudo, de andar muito depressa a 180, como tem zonas muito encadeadas, mas uma pessoa ganha à vontade com o carro impressionante, porque foi uma semana a andar, ou seja, entrávamos no carro, voltávamos lá, largávamos o carro, dormíamos, outra vez para dentro do carro. Portanto, foi muito, muito bom e, como já disse, fiquei muito cliente das corridas no deserto. Uhum. Em relação a problemas, alguma coisa a destacar, além dos habituais? Furos Não, muitos ou, nesse aspecto, as coisas até correram bem? desculpe, não havia sustos. Os furos. Tivemos três furos. Tivemos três furos, acho que não é mau. Toques de pedras, não é normal. Três furos em 5 dias de etapa, em 1500 km ou 1600. Acho que é uma média bastante boa. Portanto, correu tudo bem. Tivemos alguns sustos, sim, de valas, lá estavam muito marcadas. Uma pessoa no início cometia o erro de ir olhar às vezes mais para o chão e, obviamente, o Jorge, coisa que tive que remedar rapidamente logo na primeira etapa. Apanhei um ou dois sustos, que lá está, valas que não dava para ver e não estavam marcadas, o Jorge não dizia nada e pronto, mas de resto tudo ok, sem problema nenhum, o carro portou-se lindamente, é um carro super fiável, não tivemos problemas nenhum, tivemos algum Nem também, a nível mecânico, óleos, aquecimento a mais ou qualquer coisa, uma pedra que às vezes fica ali metida num sítio muito inconveniente, nada. nada, o carro é impressionante o que os carros aguentam e os pisos que nós apanhamos em Marrocos são muitíssimo mais duros e irregulares do que temos em Portugal e é impressionante como é que os carros
passam dias e dias ali a velocidades muito elevadas e chegam ao final do dia impecáveis. Temos um problema com o hidráulico, mas rapidamente foi resolvido, nem sequer posso considerar um problema. O carro portou-se lindamente, melhor não podia ser. Ok. João, e em relações com outros concorrentes, teve a ocasião com certeza de trocar algumas impressões também com pilotos com outro tipo de experiência nestas provas, com dunas. Também foi mais um fator a favor a nível da sua experiência no todo o terreno? Quer destacar aqui alguém que efetivamente tenha acrescentado algo mais? Eu confesso que estávamos mais com os pilotos portugueses. Então, ao final do dia, ao final das etapas, quase que era ali o ponto de encontro, era ali as nossas assistências, íamos ali conversar, conviver. O Rui Carneiro, para além de conhecer do tempo dos karts, ou seja, conheço o Rui há mais de 10 anos, sem dúvida que foi uma ajuda muito grande. E o Ricardo, porém, apesar de não lá estar, sem dúvida foi uma ajuda também muito grande antes e durante a corrida. Qualquer coisa, dúvida que eu tinha, algum feeling que eu tinha no carro, falava com ele, tanto como também falava com o meu pai. Mas sem dúvida que houve muitos pilotos a ajudar, nomeadamente o Rui, como já informei, o navegador do Rui, o Gonçalo Reis também, o Jorge, obviamente, que tem mais experiência ainda que o meu pai, visto em 10 anos de deserto, 2 participações no Dakar e no Rally de Marrocos com o Ricardo Porém. Portanto, sim, tive a ajuda de todos os pilotos para me ajudar para tentar evoluir. Muito bem. Fico contente, de facto, desta experiência ter corrido bem. E que comentários me deixa? Eu, naturalmente, poderia falar com o pai noutra altura e, quem sabe, daqui por uma semana, se o irei encontrar. Isso não sei se ele também vai estar no Porto Alegre, mas acredito que ele não iria perder uma oportunidade. Se calhar o João até me pode confirmar que o próprio Paulo Rui Ferreira vai estar no Porto Alegre também. O Sr. Paulo Rui Ferreira estará presente, mas como espectador. Ok. Obviamente, depois da infelicidade de Marrocos, não. Era isso que vamos falar, era aqui um lançamento para perceber essa situação. Como é que foi visto do seu lado e, naturalmente, com o pai, o que aconteceu e realmente foi muito azar. Quero-me explicar também aqui um bocadinho, porque teve essa oportunidade de lá estar. Nós ouvimos, lemos, mas quem lá estava no terreno poderá dar-nos aqui outro tipo de informação. Nós partimos atrás do meu pai, muito atrás, partimos cerca de 20 minutos, talvez depois dele, não me lembro ao certo. E há não sei quantos quilómetros já vinha a dizer ao Jorge: olha, mais um carro a arder, porque já tinha ardido um também no primeiro dia, e olha, mais um a arder, que chatice e tal, mas pronto, uma pessoa nunca pensa que será aos nossos próximos. E andámos, e foi no final de umas dunas, nem muito grandes, mas dunas pequeníssimas. Vamos a cruzar, quando faltam duas ou três dunas para o fim, vimos uns fatos azuis e brancos em cima da última duna e nós, então serão eles. Chegámos lá e tal, estava a carrinha ainda a arder, passado 20 minutos, assustador mesmo. Parámos ali, saímos do carro, ficámos ali a falar com eles, à espera que chegasse o helicóptero. Depois o helicóptero chegou e seguimos o nosso caminho, mas sem dúvida que é uma infelicidade. E o que é que se passou no caso concreto? Não se sabe ao certo. Sabemos que o carro sim começou a arder, não sabemos ao certo. No primeiro dia tinha ardido um carro, não sei se tinha alguma coincidência, não sei se tem Mas o pai não se queixou de uns avisos, dos sensores, alguma luz a nada. A única acender-se? coisa que sei é que a 2 dunas do final desse cerco, o meu pai comentou com o David que cheirava muita gasolina. O David também disse que cheirava um bocadinho, mas nos carros é perfeitamente normal. Nos carros, até no meu carro, o meu pai diz que ainda cheira muito mais do que no dele. E entretanto, ia ali na conversa com o David e bateu no merda Camilo devagar. Quando foi a fazer marcha atrás, olhou para o espelho e viu que já tinha o carro todo a arder. Foi só tirar telefones, documentos e ativar o extintor. E ainda foram buscar o extintor manual, tentar buscar o extintor manual, mas já não conseguiram, estava muito quente. O David já nem conseguiu tirar o extintor. E foi ver a carrinha a arder. E, portanto, vamos acreditar que a recuperação seja possível, como estamos a falar, do próximo ano. Agora, para este ano, fica concluída já a temporada então do pai. Não é isso, verdade? Exatamente, e a recuperação da carrinha, não há recuperação possível, a carrinha ardeu toda, sobrou simplesmente ok. o chassi, a carrinha é lixo, não sobrou mesmo nada, não sobrou nada. Muito bem. João, neste caso, antes de falarmos de Porto Alegre, mas sobre Marrocos, o que é que ainda falta dizer? Há aqui alguma coisa mais que eu tenha escapado? Algum pormenor que seja importante também de se realçar? A questão do roadbook também ser muito prático. Não é o seu trabalho direto, mas recebe as notas do roadbook. Acha que é algo também que Portugal pode copiar, pode usar, ou os nossos casos são completamente diferentes para melhor? É como disse, não é o meu trabalho, não sou eu que mexo no roadbook, digamos assim, são sim os navegadores, mas de facto nós agora em Marrocos temos o roadbook eletrónico. E do que eu sei do David, do Jorge e com mais alguns navegadores que falo, é que funciona muito bem, apesar de levarmos também o roadbook em papel caso o aparelho se danifique ou se terá com algum problema, temos sim o roadbook em papel que podemos utilizar.
mas como disse, a organização é extremamente competente, não tenho nada a apontar ao roadbook. E sim, é muito diferente do que nós estamos habituados, porque, como já disse, não tem marcações quase nenhumas, mas também acho que é isso que é o teu terreno, é verdade, é condução à vista, é andar sempre no improviso, sempre com calma, e é isso, não tenho nada a apontar, nada a apontar. Provavelmente o Jorge, o David ou outros navegadores serão assim mais competentes para dizer se o roadbook Claro, é bom ou claro. mau, mas Não, do mas que eu, às vezes ter havido comentário dentro do próprio carro, comentário, olha, nada, isto nada, não estava ali assinalado, não. Ótimo. nada, tudo impecável. Parte final, então, da nossa conversa. ACP, no caso concreto, primeiro que tudo, a Baja de Porto Alegre, quais são as perspectivas, o que é que, neste caso, me pode transmitir, João, em relação às suas expectativas para daqui por uma semana de estar a fazer a mítica, como já falávamos sobre aqui, a Baja de Porto Alegre 500? As expectativas são as mesmas do início do ano. Estamos. A carrinha é a mesma de Marrocos. Sim, é a mesma. Ok. Andamos com a mesma carrinha o ano todo. As expectativas são as mesmas. Estamos no primeiro ano de uma nova categoria. É o nosso terceiro ano nesta modalidade, primeiro ano nesta categoria, portanto temos muitíssimo para aprender. Já conseguimos fazer uns resultados, a meu ver, alguns interessantes, mas Porto Alegre é uma corrida completamente diferente e vamos com o mesmo espírito de aprendizagem e para nos divertirmos, tentar não cometer erros e tentar chegar ao fim, e que penso que só isso já é uma vitória. Muito bem. Seguinte seria as 24 horas de fronteira, só por convívio ou há aqui alguma oportunidade de vermos o próprio João dentro de uma equipa, vamos lhe chamar hipoteticamente PRF, a nível de apoio à marca PRF e hidrogênio, ou sei lá, o Boncar, por exemplo, há alguma possibilidade de o vermos este ano nas 24 horas de fronteira a participar, que não a visitar os seus amigos? Participar, se tudo correr bem, em princípio iremos participar com a equipa que começámos em 2018, Uhum. que era eu, o meu pai, o Jorge, o David e o meu meio-irmão, com uma carrinha com uma Nissan Navara X-Troféu, Ok. que é um carro bastante fiável para a corrida. E se formos, será com esse carro. Nada ponta, não há nenhum projeto em cima da mesa. Portanto, se formos, será com esse carro. O objetivo é o mesmo, é divertir, passar um bom momento dos amigos, que é a festa do teu terreno, é verdade, as 24 horas de fronteira. Estarmos ali todos, desfrutar de um belo fim de semana e de uma bela pista, que é o Terródromo de Fronteira, e divertirmos acima de tudo. Muito bem. 2022 fica à porta, faltam 2 meses, pouco mais de 2 meses para começar 2022. Pergunto-lhe, esta presença em Marrocos veio a abrir-lhe a possibilidade de, muito rapidamente, estar a fazer um Dakar? Se fosse por mim, era já em 2022, como é Uhum. óbvio, mas tenho. E tinha que já ter preparado com um ano de antecedência, não é? Segundo se diz. Exatamente, não, mas obviamente tenho um dia essa ambição de fazer o Dakar, como é óbvio, fazer e acabar, mas não está nos projetos num futuro próximo. Não. Foi a minha primeira participação no deserto, tenho tanto ainda para aprender, sou muito jovem ainda. Quem sabe um dia, espero conseguir ir, mas não está nem, nem em 2022, nem em 2023. Em princípio, estará esse plano dos nossos projetos. Uhum. E seria entrar sempre por auto, ou queria experimentar antes dos autos SSV, alguma hipótese, ou o SSV para o Dakar não será a ferramenta ideal, na sua opinião? Dizem, eu tenho a opinião do Ricardo e do Jorge, que fiz o primeiro ano que fizeram o Dakar, foi da SSV, e o que dizem que os restantes concorrentes já falei, é que o SSV para andar nas dunas é muito mais fácil que carros. Tem Uhum. muitos cavalos, pouco peso, portanto, eu diria que se calhar no primeiro ano para a aprendizagem, sim, até seria uma solução interessante, mas como disse, não, se me perguntasse preferia de SSV ou de carro, preferia de carro, nem que fosse para sofrer mais um bocadinho, preferia de carro. Mas não sei, só o futuro dirá, só o futuro dirá. Ok. E 2022, programa completo, mais uma segunda temporada nos T1s? Sim, vamos fazer 2022 T1. Ainda não temos projeto definido para o ano, nem corridas vamos fazer, mas com certeza que iremos continuar, se tudo correr bem, e fazer as corridas que gostamos. Não sei se fazemos campeonato ou se fazemos como este ano, fazemos só algumas que gostamos. Não sei, o projeto de 2022 ainda não está definido. Uhum. Mas já com outra experiência diferente, já se pode abordar uma temporada completa no T1. Sim, sim, quem sabe, não sei. Não, é como lhe disse, não está definido, nem falámos isso, porque a temporada de 2021 nem sequer acabou, ainda falta tanto para a outra começar, portanto, ainda não sabemos como é que será a temporada de 2022. Muito bem. João, iria terminar perguntando-lhe se tem alguns agradecimentos específicos para quem tornou possível esta aventura, pessoas que não falámos sobre elas aqui, mas que merecem um agradecimento também, um reconhecimento, vamos dizer assim, desta temporada 2022, 2021, perdão. O que é que lhe parece esse desafio Ah, de deixar agradecimentos? sem dúvida, começar pelo meu pai, obviamente, que me dá um apoio incondicional, é mesmo muito bom, em todos os níveis. O Jorge, não só em Marrocos, mas muito especial agora em Marrocos,
foi uma ajuda e sofreu muito o Jorge sofreu muito comigo. O David também tem sido um navegador impecável, super profissional, super competente, não tem evoluído também, mesmo eu noto ele evoluir a uma velocidade estonteante. À minha equipa, por todo o apoio que me deu durante o ano todo, obviamente, nos bons e nos maus momentos, e não deixar para último, não últimas, não menos importante, o Ricardo, porém, que, afim ao cabo, ajuda-me ali também na condução, como o meu pai, e que, sem dúvida, é um grande amigo e um grande piloto, portanto, é sempre bom ter os amigos por perto. Muito bem. Jorge, estão feitos os agradecimentos. João, estão feitos os agradecimentos. Resta-me agradecer também, da parte da equipa 16 Válvulas, esta oportunidade de fazermos aqui este balanço mais completo possível sobre a presença no Raid no Marrocos. Ficamos à espera, daqui por uma semana, ver como é que as coisas correm, mas daquilo que já nos habituou o João, poderemos ter aí, de facto, mais boas notícias a caminho. Vamos esperar, vamos ver, vamos desfrutar, então, desta nossa prova este ano com muito mais público e com um público a encher aquelas que são estradas míticas desta Baja. E já há movimento, apesar de estarmos a uma semana, mas já noto muito movimento nas redes sociais, já ansiosos para as barraquinhas dos petiscos, como ontem ouvíamos na entrevista que eu fiz, naturalmente, como espero que tenham ouvido a nível da ACP, tudo já preparado para termos uma grande afluência de público, porque o público está ávido, de facto, dessas emoções. Mando um abraço, João, agradecer a oportunidade mais uma vez, parabéns por aquilo que fez em Marrocos, por aquilo que fez nesta temporada de 2021 e que ainda vai fazer, mas claro, fica aqui também aqui os desejos de boa sorte, então, para Porto Alegre. Um grande abraço, extensíveis ao menino dos anos, ele fez anos ontem, o pai, mas ficam aqui de forma ativa os parabéns para o Paulo Rui Ferreira, da equipa 16 Válvulas. Espero que ele esteja a ver, se não tiver, o João vai encarregar-se de fazer a entrega destes mesmos Com parabéns. certeza, muito obrigado, Gonçalo, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Mais uma vez, uma boa noite também, obrigado e bom fim de semana e até Porto Alegre. Obrigado, Deus. Obrigado.